Meu pai, ele é empresário, ele tinha o hobby, assim, de fotografia. Entendi. Mas fotografava coisas, tipo, aleatórias. Tá, e Nada. a sua mãe é artista plástica? A minha mãe fazia também por hobby, mas na verdade ela não... Era mais um hobby mesmo. Ah, Mas, não, eu sou a primeira atormentada da família mesmo. Eu estudava num colégio religioso, no Rio. Meus pais não davam tanta força, assim, no início, sabe? tá. Eles se preocupavam, eu acho, assim, com... Porque é difícil crescer nesse meio, assim, e dar certo. Não são... Assim, a gente vê muitos casos de pessoas que se tornam adultos frustrados. Isso poderia ter acontecido. E pode acontecer. Então, até quando eu vejo... Sei lá, no meu caso, foi um caso que legal, tá dando certo. Mas eu acho que é difícil, assim, às vezes, para adultos que têm esse sonho e às vezes não rola, não é tão legal. Imagina para criança, né? Eu acho que por isso é muito, assim, necessário que você tenha uma família muito pé no chão, uma família que realmente saiba te dar esse apoio necessário para que essa fase, para essa transição, assim, de ator mirim, atriz mirim para adulto não seja traumático, sabe? Porque... E é um meio de muita vaidade, é um meio de certa competição também. Então, é complexo. E os meus pais tinham um certo medo, assim, de... Tá, será que vai ficar tudo bem? Será que vai dar certo? Hoje eles super apoiam, têm maior orgulho, mas eles tinham medo. Eles tinham medo. E você acha que teve, por eles acompanharem de perto isso, então você não teve... Como foi essa transição, assim, de criança pra adulta e sendo exposta, sabe? Eu vejo muito, sei lá, vamos supor, Maísa, Larissa Manoela, essas crianças que foram muito conhecidas, igual você, e aí tem uma certa dificuldade da galera entender de que cresceu e que agora são outros papéis, ou de serem vistas de outro jeito, sabe? E no meu caso, quando eu comecei, nem tinha essa coisa de rede social. Então, acho que era ainda um pouco mais fácil, assim, né? Porque hoje, de certa forma, você se expõe... Essa nova geração acaba estando mais exposta ainda. Então, eu acho que eu não tinha esse... Fica só um pouquinho o microfone pertinho. Desculpa. Imagina. Eu fui Ele indo tava assim. pedindo, imagina. Então, acho que não tinha essa exposição tão grande. E então, acho que era um pouco mais fácil. Mas... Assim, eu acho que eu comecei a perceber essa questão da fama mais, assim, com uns 15 anos, quando eu comecei a namorar e perceber que as pessoas que as pessoas tinham curiosidade sobre a vida pessoal, paparazzi, essas coisas. Aí eu comecei a me tocar do tipo, nossa, eu estou famosa, sabe? Mas você teve algum, sei lá, algum trauma, alguma coisa assim, alguma coisa muito marcante? Porque com certeza você deve ter se privado de algumas coisas na sua infância e adolescência, né? Por conta do seu trabalho. E tem alguma coisa que, sei lá, você lembra que, não podia ir ao shopping com as minhas amigas, por exemplo. Eu não podia ir no passeio da escola porque eu tava trabalhando. Então, não, porque a vontade era muito minha de fazer isso, sabe? Não era uma vontade, assim, da minha família. Ai, vamos colocar Marina pra fazer isso. Então, era uma vontade muito minha. Então, eu meio que sabia que, eu não vou ter tanto tempo pra ficar com as minhas amigas na escola, porque eu tenho que trabalhar. Mas era uma escolha minha, era uma decisão minha. Então, não tem nenhum trauma disso. Eu acho que talvez, se eu não tivesse tido continuidade, oportunidade, eu talvez teria me tornado um pouco mais frustrada, assim, de não ter conseguido realizar esse meu sonho, de me tornar atriz e ter bons papéis como adulta, mas acho que nenhum trauma, assim, de infância. Foi tranquilo por conta de ter os seus pais Também, me dando suporte. uma base com os pés no chão, sabe? E não me fazendo acreditar também nunca na fama, entendeu? Não priorizando também isso. Fazendo com que, sei lá, eu valorizasse as coisas certas.